E aí galera, meu nome é Valério Paiotti Gonzaga e eu tô aqui na continuação de um vídeo a respeito de caudilismo, caudilho, esse termo que é tão utilizado no Brasil e no resto da América Latina, tentando traçar um pouco da trajetória desse termo ao longo da história. No vídeo passado, eu falei um pouquinho a respeito das interpretações mais datadas, que já não são tão utilizadas hoje em dia, a respeito do que seriam os caudilhos. Então, nesse vídeo agora, eu vou focar na historiografia atual, no que os historiadores estão dizendo hoje a respeito do caudilismo. Mas se você não viu o vídeo anterior, vai lá ver que isso aqui é uma continuação. Falou? Lembrando sempre, as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Confere lá que o que eu estou falando aqui não fui eu que inventei nada não. Tem uma base ali, tem os historiadores que me falaram isso, que aí eu falo aqui para vocês. Ok? Então, vamos ao vídeo. Na atualidade, a historiografia vem rediscutindo certos estereótipos, certos preconceitos até que foram deixados por essa história mais tradicional a respeito de quem seriam, o que seriam esses caudilhos. Atualmente, a gente está percebendo que muitos problemas e muitos interesses que eram atribuídos aos caudilhos, muitas características que atribuíam-se aos caudilhos, na verdade, eram coisas mais próprias dos historiadores que estavam escrevendo elas. Então, essas questões que diziam respeito aos caudilhos, na verdade, refletiam muito do que estava acontecendo na época que os historiadores estavam escrevendo. E veja, esse é um problema muito comum na historiografia, e às vezes nem é um problema, na verdade. Por exemplo, hoje se estuda muito a questão da raça, do gênero, porque é uma questão que está mais em voga hoje em dia mesmo. E não que isso seja ruim, mas às vezes as nossas questões podem acabar enviesando a forma como se vê certo fenômeno do passado. Por conta disso, na historiografia mais atual, existe uma demanda, existe um impulso por se reaproximar das referências que eram próprias ao contexto, às questões daquele universo próprio dos caudilhos, na formação do Estado Nacional Argentino. Lembrando, eu disse isso já no outro vídeo, esse é um vídeo que eu tive que estabelecer um recorte. E o recorte é justamente a Argentina, que não dá para falar de tudo, né, minha gente? Bom, uma das questões principais que geraram bastante debate, bastante controvérsia, é a da violência política desempenhada por esses caudilhos. Nas interpretações mais tradicionais, pensava-se que na transição do antigo regime para o Estado liberal, né, para o Estado liberal mais modernizado, precisaria haver um monopólio do uso da força por parte do Estado. Então esse foi o modelo que a historiografia tradicional tomou para explicar o caudilismo. E pensando nisso, como não havia monopólio da violência, eles entenderam que o caudilho era avesso à modernidade, que a América Latina seria incapaz de se civilizar. Ainda nesse pensamento, que um tanto tornava negativa a imagem do caudilho, pensava-se numa relação entre o caudilho e esses aparatos de violência que eram as milícias. Então, a relação do caudilho com as milícias era havia uma Então, ainda pensando na violência, essa relação entre os caudilhos e os seus aparatos de violência, que no caso eram as milícias armadas, né, fragmentadas, essa relação seria similar, corresponderia à relação entre o grande fazendeiro, entre os estancieiros e os seus peões. Portanto, uma relação na política, uma relação
pública seria equivalente a uma relação no ambiente privado da fazenda. No entanto, a historiografia hoje em dia aponta para que, olha, a violência, as milícias não eram a antítese de um pensamento republicano. Não era simplesmente você tomar aquilo como uma violação da coisa pública ou você substituir um ambiente público por um ambiente privado. Não, aquilo fazia parte do repertório republicano, fazia parte da estratégia política e do debate republicano. A violência era habitual naquele tempo para aqueles agentes históricos. E na política da América Latina isso não era incomum. Não era visto como uma coisa que se chocava com os ideais republicanos e os ideais liberais. Fazia parte do repertório prático e era legitimado pela população. Veja, é interessante pensar que nesse momento o ideário republicano previa que, se um governo fosse despótico, seria legítimo você utilizar a violência para retirar este governo do poder e assim reconquistar a ordem e reconquistar os direitos. Tanto que essa violência fragmentada foi normatizada, ela se materializou nessas milícias que eram mais dispersas e mais autônomas. Via-se, né, na visão dos caudilhos daquele momento, que as milícias eram mais adequadas à república, pois os dirigentes locais poderiam dirigi-las de forma mais autônoma. E assim foi construída uma cidadania, portanto, um preceito republicano, uma cidadania armada, que pressupunha uma descentralização militar. Desta forma, coexistia o exército profissional e essas milícias. Mas no final do século XIX, quando o projeto centralizador passou a prevalecer, essas milícias tiveram seu fim e assim o exército profissional se tornou realmente a grande força do Estado Nacional argentino. E nesse momento, uma concepção que era sim republicana e que fundou as revoluções de independência estaria sendo desterrada da Argentina, mas eram sim concepções republicanas na visão desses contemporâneos, na visão dos caudilhos. Uma questão que também foi bastante presente nesse debate historiográfico a respeito do caudilismo seria o fato dos caudilhos representarem esses grandes fazendeiros provinciais. Mas representavam mesmo? Segundo a historiografia atual, esses caudilhos não representavam de forma tão direta os interesses dos grandes fazendeiros. Esses interesses econômicos, particulares, a rede clientelística vem sendo bastante relativizada. Não que ela não existisse, mas o caudilho não punha isso acima de qualquer coisa. Na verdade, haveriam conflitos entre os estancieiros e os caudilhos, segundo essa historiografia mais atual. Por exemplo, o domínio do território não era muito bem solidificado ainda. Não era uma coisa que não era posta à dúvida. Os caudilhos mesmo, às vezes, relativizavam e até disputavam com esses grandes fazendeiros a respeito da posse ou não do território por parte desses estancieiros bastante poderosos. De tal forma que na relação entre caudilhos e grandes fazendeiros, os caudilhos vinham a ressaltar, vinham a priorizar os interesses do Estado. Veja, segundo esses historiadores, os caudilhos confiscavam terras, faziam vendas forçadas, controlavam preços e não tinham nenhum problema em fazer tributações ou captar recursos de uma forma que, muitas vezes, os grandes fazendeiros não estavam de acordo ou se recusavam a cooperar. Claro que, mesmo assim, mesmo com os caudilhos visando uma maior eficiência do gasto no Estado,
Isso não significa que ele não cultivasse boas relações com essa classe de grandes fazendeiros. Eles precisavam também se importar com essa população, com essa classe. Mas o que não significa que eles estão diretamente relacionados, que o caudilho punha o interesse deles à frente de qualquer outra coisa. Não era bem assim. A coisa era mais complexa. Aliás, a relação dos caudilhos com os setores populares também era uma relação muito mais complexa do que se colocava anteriormente. Não era uma mera manipulação em que os setores populares estavam passivos. Os camponeses, por exemplo, tinham suas próprias normas, que muitas vezes eram consuetudinárias. Eles tinham as suas formas de ocupação da terra e possuíam seus próprios direitos de uso na concepção desses próprios camponeses. De tal forma que, se esses direitos, se essas normas fossem desrespeitadas pelos caudilhos ou pelos grandes fazendeiros, os camponeses poderiam se mobilizar e assim limitavam a atuação dos caudilhos e dos estancieiros. Veja, nesse caso, o caudilho ele precisa sustentar o seu poder levando em consideração essa complexidade dos setores populares. Os populares não eram simplesmente uma massa de criminosos ou de desorganizados facilmente manipuláveis. Por exemplo, La Montenera, que era uma organização formada por populares, mas dirigida pelo caudilho, tinha um caráter militar, com hierarquias, com responsabilidades muito bem definidas, e era formada por lavradores, artesãos, membros dos povoados. Não eram pessoas assim, sem rumo, manipuláveis. Não, eles tinham suas próprias motivações materiais que levavam a eles a fazer o que faziam. E se os caudilhos não correspondessem com essas motivações materiais, se os caudilhos não cumprissem com as suas promessas, essa população protestava e se mobilizava contra o caudilho, de tal forma que estabelecia-se assim uma dinâmica complexa entre esses dois polos. Também é interessante perceber que os caudilhos, ao se relacionar com a população indígena, com os povos indígenas, não era também uma questão de manipulação. Os povos indígenas eram pouco maleáveis e dificilmente cooptados por esses caudilhos. Muito disso se explica porque os povos indígenas tinham bastante experiência em realmente negociar com os estados. Isso vinha desde a época colonial. E também tinham experiência em fazer isso com lideranças locais. Veja, os indígenas possuíam suas próprias lideranças. Eles legitimavam seus próprios líderes, que não eram os caudilhos. E quando essas populações tinham que se vincular ao caudilho, tinham que se associar, ou pelo menos fazer do ponto de vista tático algo juntos, esse vínculo era por conveniência. Este vínculo era feito visando atingir objetivos que também eram os objetivos da comunidade. As lideranças indígenas não simplesmente se rendiam aos caudilhos. Nesse ambiente complexo, era necessário aos caudilhos criarem lógicas de legitimação, que, portanto, trouxessem os setores populares a espaços públicos onde esses setores pudessem construir e expressar a lealdade ao caudilho, criando um ambiente de legitimação. O Rosas, por exemplo, que eu já citei no vídeo anterior, ele fazia isso exaltando virtudes cívicas, atos cívicos, fazendo festas, representações e rituais, que a população fazia parte de todas essas ações, criando um ambiente de maior proximidade, de legitimação propriamente. E o Rosas também fazia isso, inclusive deixando bem claro nesses eventos quem eram os inimigos da República que estariam fazendo oposição ao Rosas. Esses inimigos seriam a geração de 37, que eu me referi no vídeo anterior, lá bem no comecinho.
A geração de 37 seria uma ameaça à ordem, à harmonia da república, e a verdadeira república era a Argentina tradicional na visão do Rosas. Mas agora eu já estou divagando um pouquinho, vamos voltar lá? Nesse ponto, já deve estar bastante claro que não eram só os ricos que ocupavam os espaços de decisão política e de ação política. Os setores populares também faziam parte disso, faziam parte dessas decisões. Pode ser que não fosse pela cidadania institucional, pelo voto, pela cidadania formal, assim, mas era sim uma participação política de forma mais elástica, que era assim bastante inclusiva, se a gente for pegar os termos da época. Claro, o Rosas, por exemplo, ele convocava a população para o espaço político. Esses espaços não eram os cafés de Paris, mas eram espaços sim de participação política, que eram, bom, diferentes dimensões da vida política. E. É. E ali se criavam canais de comunicação entre os governantes e os governados, de tal forma que existia uma dinâmica, instâncias de intervenção que eram informais e autônomas. Claro que esses espaços, eles também eram estratificados, eles também eram desiguais, mas eles eram sim, em boa medida, inclusivos. A gente não pode deixar de levar isso em consideração e pensar que era simplesmente uma manipulação das massas. No contexto do caudilismo, os espaços políticos, então, eles eram ocupados não apenas pelo caudilho. Ali estavam vários setores populares e esses caudilhos precisavam sentar na mesa para discutir com esses setores. Veja, só isso conseguiria deixar o governo dos caudilhos viável, promovendo assim uma legitimidade e uma união. Isso tudo demandava por parte dos caudilhos um discurso, estratégias, lutas, alianças e esse ambiente de negociação. Não era uma coisa simplesmente impositiva, coercitiva. Havia uma trajetória política que era conturbada para os caudilhos. Eles precisavam pensar, negociar. Veja, esse ambiente de debate não era um ambiente, então, alheio ao republicanismo, aos referenciais republicanos. Ali existia, portanto, no horizonte um republicanismo da forma como era na época. E não era o republicanismo igual ao de hoje. Isso nos leva a pensar que, bom, então, esse caudilismo não era avesso à modernidade, como muito se pensou até hoje. O caudilismo não era primitivo ou arcaico. Num texto como o da Hilda Sábato, que está ali na descrição e foi usado nesse vídeo, o republicanismo era um ideal partilhado tanto entre os unitários quanto entre os federalistas, né? Os caudilhos. Não havia, então, na América Latina, uma modernidade capenga, uma modernidade distorcida, um atraso, graças à ação dos caudilhos. Havia sim liberalismo e modernidade, só que de uma forma particular, que não é muitas vezes a forma que se espera. Veja, na historiografia, nesses últimos anos, e já faz isso já até faz mais tempo, que essas conceituações, essas concepções que partem de um pressuposto de que é a América Latina, isso aparece também, né, no Brasil, que existe um atraso, que existe um arcaísmo, isso é questionado. A modernidade não é uma só. A modernidade nem sempre é a modernidade europeia, nem sempre é a modernidade da centralidade. Existe um outro tipo de modernidade, outros tipos de modernidade que estão em outros territórios, como é o caso da Argentina, do Brasil e dos demais espaços na América Latina. Então, essa tendência de ver uma modernidade diferente
está presente em várias esferas da pesquisa historiográfica, na política, na sociedade, na economia, na cultura. Então é interessante a gente se atentar a esse ponto, a esse questionamento a respeito do que é o arcaísmo, do que é o moderno. Bom, gente, se vocês ficaram até aqui, meu muito obrigado. Eu sei que esse vídeo acabou ficando longo, o vídeo anterior também, mas fazer o quê? É isso mesmo, né? Muito obrigado. Lembrando, as referências estão ali na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar ali uma conferida, ler alguma coisa. Voltando a falar aqui, o livro História da América Latina, que é da minha professora Gabriela Pellegrino, que eu estou fazendo a matéria dela, e da Maria Lídia Prado. É um livro bem bacana, bem conciso, para você que está começando de repente. Meu nome é Valério Paiotti Gonzaga, sou estudante de História e, muito obrigado. Falou! Quem que é aquele camarada que tá ali na janela?